Bom dia, meus queridos. Mais uma vez estamos aqui para a gente continuar nessa maratona gostosa, nesse passear gostoso pela palavra de Deus. O nosso intuito é que a gente consiga, ao final disso, ter muito mais tranquilidade, não apenas no nosso conhecimento da palavra de Deus em si, mas também para a gente ter muito mais tranquilidade de conversar com as outras pessoas. A palavra de Deus diz que nós devemos estar prontos para responder a qualquer um que nos pedir a razão da esperança que há em nós. Então, quanto mais nós nos conhecemos do nosso Deus, quanto mais nós nos envolvemos com Ele, mais a gente tem a segurança de dizer que, de fato, Deus é o nosso Senhor. Então nós vamos começar o nosso estudo nesta manhã. E eu convido vocês mais uma vez a me acompanharem nesse momento de oração. Vamos pedir a Deus que nos ilumine, que nos conduza, que nos dirija durante esse tempo de estudo. Pai de amor, nós estamos aqui diante do Senhor mais uma vez. Ó Deus, o nosso intuito é de nos colocarmos diante de Ti, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, queremos sentir o Teu toque, queremos ser transformados pelo Senhor, queremos ser ensinados pelo Senhor. Ó Deus, nós queremos ser bênção onde quer que estejamos, Pai. Nós queremos refletir a luz de Jesus no nosso meio. Queremos testemunhar do Senhor com o nosso agir, com o nosso falar, dentro de casa, Pai, junto com os nossos queridos irmãos, esposa, esposo, filhos. Ó Deus, permite a cada um de nós aprender de Ti e a nos colocarmos inteiramente diante do Senhor. Fala, Senhor, fala aos nossos corações. Usa esse momento agora para nos ensinar, e para nos tocar e para nos moldar. Abençoa cada um daqueles que aqui estão agora, nesse momento, conosco, ouvindo a Tua palavra, Pai. Fala a cada um de nós, orienta-nos, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, na semana passada, a gente começou nossa caminhada no livro de Gênesis, e a gente viu que o livro trata das origens, e vimos que foi Moisés quem escreveu. E agora eu quero caminhar com vocês em cima do porquê. Por que Moisés escreveu esse livro? E eu quero ler mais uma vez o texto que nós lemos na semana passada, Gênesis 1, versículos 1, 2 e 3. Vocês podem abrir aí a Bíblia. Não vou projetar o texto aqui agora não, porque é um texto já conhecido, né? Então eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias aí conosco. E é muito importante, quando a gente estiver participando dos nossos estudos, tragam as suas Bíblias, os seus celulares, né? Acessem suas Bíblias, para que a gente possa acompanhar o texto aí. Então diz assim, Gênesis 1, de 1 a 3. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Por que Moisés escreveu essas coisas? E por que ele começou daqui? Essas são perguntas que podem parecer óbvias demais. Talvez a primeira resposta natural, a gente poderia dizer assim, ele escreveu porque Deus mandou ele escrever. Ok, essa é uma verdade, Deus mandou ele escrever. Mas é importante a gente perceber também que tudo o que Deus faz tem um princípio, tem uma lógica, tem um objetivo, tem um alvo a ser alcançado. E para nós que temos o texto bíblico hoje conosco, é importante a gente entender também duas coisas. Primeiro, o texto bíblico ele tem como objetivo alcançar primeiro aqueles que estão ouvindo.
Então, por exemplo, Moisés, ele escreveu isso aqui para um determinado público. E quando ele começou a falar essas coisas para aquele público, ele tinha algo em mente, ele tinha um objetivo a ser alcançado ali. Nós vamos tentar entender essas coisas aqui. E, certamente, aqueles que primeiro receberam essa informação, eles foram ensinados, quer dizer, o objetivo dos escritos de Moisés era ensinar alguma coisa àqueles que estavam ouvindo, era orientá-los com relação ao caminho a ser seguido, ao que é certo, ao que é errado, consolar também, confortar. Né? E esse mesmo texto, além de falar àquele público inicial, ele tem também o objetivo de falar a nós outros. Só que nós não estamos lá há milhares de anos atrás. Nós estamos aqui hoje. Então nós precisamos entender quais são as verdades eternas que estão sendo trazidas, que estão sendo ensinadas por aquele texto, que estamos, então, distantes no tempo e do espaço daqueles primeiros ouvintes, no tempo porque já se passaram milhares de anos, e no espaço porque eles estavam lá no Oriente Médio e nós estamos aqui do outro lado do mundo. Né? Outra cultura, outra língua, e mesmo assim, com tanto tempo, esse texto fala aos nossos corações. E da mesma forma como ele ensinou, orientou, consolou aquele povo lá, ele também nos ensina, ele também nos orienta, nos consola e nos conforta hoje aqui. Então, quando a gente caminha no texto bíblico e entende aquele objetivo primeiro, a gente consegue captar melhor aquilo que Deus quer nos falar. Porque a pior coisa que existe, meus queridos, e o diabo é mestre de fazer isso, é quando a gente pega um texto, tira do seu contexto e cria um entendimento a partir daquele texto isolado. Isso pode gerar heresia. Pode gerar heresia. Um texto, por exemplo, que a grande maioria das pessoas costuma recitar, né? É aquele texto que o apóstolo Paulo fala em Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí a maioria das pessoas que pega aquele texto, pega ele isoladamente, a gente vê isso escrito na traseira de carros, etc. Né? Então, as pessoas divulgam aquele versículo como se fosse assim: eu sou poderoso, eu sou imbatível, porque Deus me fortalece. Só que não é isso que o texto está dizendo. Quando a gente olha para o contexto, o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, eu posso passar por dificuldades, eu posso passar por humilhações, eu posso passar por privações, eu posso ser privado até de conforto, eu posso passar por todas estas coisas, porque Deus me fortalece. Vê, quando a gente entende o contexto, ele estava numa situação difícil, ele estava numa situação complicada da vida dele, e ele estava dizendo assim: o Senhor me fortalece mesmo nessa situação difícil. Então é a mesma coisa que nós vamos fazer aqui. Nós vamos tentar entender o contexto do livro de Gênesis, para a gente poder tentar extrair dali as verdades e tentar enxergar o que Moisés quis mostrar para aquele povo lá e o que podemos nós aprender aqui. Pensando então, primeiramente, no público inicial a quem foi dirigido esse livro, devemos lembrar que Moisés estava com o povo durante os 40 anos de peregrinação no deserto, quando escreveu todas essas verdades. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Né? Quando a gente olha o relato de Gênesis, a gente viu que foi Moisés quem escreveu. Se foi Moisés quem escreveu,
e ele recebeu a ordem de Deus para escrever isso enquanto ele estava no deserto, então ele escreveu enquanto ele estava no deserto. Então, quando ele estava citando essas histórias, contando essas histórias de Gênesis, ele estava no deserto. Ele estava no deserto com o povo. E o povo ali vivendo todas aquelas dificuldades no deserto. Depois nós vamos ver um pouco mais adiante que dificuldades eram essas. Então, quando Moisés escreve o livro, ele está vivendo num contexto em que ele está ali experimentando uma série de situações, e ele, então, escreve influenciado também por aquelas situações. É interessante quando a gente pensa desse jeito, porque aí a gente pode entender, por exemplo, que ele vivendo ali aquela situação com o povo, eu imagino que, muito possivelmente, ele foi escrevendo, coordenando as suas ideias ao longo do tempo, como qualquer escritor faria. E a gente pode pensar assim, sério, mas espera aí, de onde você está tirando isso? Vamos ler. Como é que Lucas fez? Lucas que escreveu o Evangelho, né? Tanto o Evangelho quanto o livro de Atos. Mas vamos pegar aqui o relato lá em Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Olha o que diz lá o texto bíblico. Tendo, pois, Lucas falando, tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo, desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Então veja bem, Lucas escreveu o Evangelho, e todos nós sabemos que foi inspirado pelo Espírito Santo, que a própria palavra de Deus diz que toda a palavra é inspirada por Deus. Mas Deus usou alguém que tinha uma capacidade de ajuntar as informações. E Deus foi orientando, Deus foi conduzindo, Deus foi guiando Lucas às pessoas certas para ele poder levantar as informações, né? Levantar todos os dados. Por exemplo, quando ele conta do nascimento de Jesus, ele não estava lá. E ele conta o que Maria sentiu, onde é que Maria foi, como é que foi a reação dela quando ela foi visitar Isabel. Como é que ele ficou sabendo dessas coisas? Certamente ele foi conversar com Maria. E ao conversar com Maria, Maria contando essas coisas, ele foi anotando tudo, e depois ele coordenou tudo, e temos hoje o escrito de Lucas. Então o meu entendimento é que Moisés, como ele escreveu isso ao longo dos anos ali no deserto, possivelmente ele fez a mesma coisa. E quando a gente olha para o livro de Gênesis, são todos relatos anteriores a Moisés. Então, se estão relatos anteriores a Moisés, muito ele pegou de tradição oral. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês com relação a uma coisa. Quando a gente olha para o relato das genealogias no livro de Gênesis, a gente vai ver que os homens ali viveram centenas de anos. O próprio Adão, ele viveu 930 anos. Muitos historiadores ficam questionando se era isso mesmo e tal, mas a maioria dos estudiosos entendem que era isso mesmo. E eu posso presumir que Deus deu vida longa àquela turma antediluviana, porque a gente vai ver que depois do dilúvio, a idade das pessoas vai caindo rapidamente até chegar a valores próximos ao que a gente já conhece, né? Abraão, por exemplo, já morreu com 175, 185 anos, se não me falha a memória. Então, Adão viveu 930 e quase todos que são citados na genealogia viveram centenas de anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente olha a ligação dos fatos, você vai perceber que Adão,
conviveu com muita gente depois dele, porque 930 anos, e eles tendo filhos e filhas, como a palavra de Deus diz, né? E naquele tempo não tinha televisão, nem outras coisas para poder gastar o tempo, então a turma tinha filho. E naquele tempo, mesmo hoje, os povos do Oriente, eles têm o hábito de ter famílias grandes, né? Então a gente pode imaginar que teve dezenas de filhos cada um deles, ou talvez até mais, né? Eu não sei, eu não vou ousar aqui a dizer um número não. Mas certamente Adão, convivendo com muita gente, ele foi falando o que ele viu lá no Éden. E ele foi falando com os outros, e falando com os outros, e falando com os outros. E a gente vai perceber, por exemplo, que há uma coincidência temporal de pessoas que às vezes a gente não tinha noção. E, por exemplo, eu já fiz algumas contas, eu já verifiquei que Noé e Abraão foram contemporâneos. Eu vou trazer isso melhor para vocês na próxima semana, mas é para a gente perceber que a longevidade, ela teve também, Deus usou isso também para poder fazer essa transmissão das informações por geração. A escrita era algo ainda muito rudimentar naquele tempo, né? Então era muito de contar histórias, de contar as histórias uns para os outros. Então, Moisés, de alguma forma, ele recebeu essas histórias, ele já reuniu essas histórias e escreveu ali para deixar para nosso registro, né? Então, ao fazer isso, Moisés, então, ajuntou o material. E aí ele foi coordenando e certamente o Espírito Santo foi orientando, porque isso é palavra de Deus, isso não é só um livro escrito por alguém, né? O Espírito Santo foi inspirando Moisés aquilo que de fato ele deveria escrever, aquilo que ele poderia deixar de lado. Então muitas histórias e muitos fatos ficaram para trás, porque Deus entendeu que não precisava, mas aquilo que era importante para a nossa fé, isso foi escrito e foi preservado, e é o que nós temos hoje aí em nossas mãos, né? Uma coisa que a gente sabe claramente é que Deus não ditou os livros para ele e nem para ninguém, né? Deus orientou, Deus inspirou e Deus capacitou, né? E Deus usa o servo dele com as habilidades que o servo tem, né? De entendimento, de cognição, para poder fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse, né? Então ele teve a inspiração, ele teve essa coleta de informações que certamente vinha da tradição e talvez de algum escrito, aí eu não posso dizer com certeza, mas muito possivelmente algum escrito. Mas também ele se valeu da experiência do relacionamento dele com o próprio povo. Porque ao pastorear aquele povo, ele percebia do povo aquilo que o povo precisava conhecer, onde eles precisavam corrigir, qual que era o ponto fraco dele, onde eles precisavam melhorar, né? E para que eles pudessem caminhar nesse objetivo que é conhecer a Deus e servir a Deus. É interessante, eu quero fazer um parênteses aqui, é interessante a gente pensar em Moisés lidando com o povo como um pastor lida com as suas ovelhas numa igreja. Eu tenho certeza que os pastores aqui que estão me ouvindo, na convivência do rebanho, no ouvir os problemas do rebanho, nas dúvidas que ele percebe, nas dificuldades que ele percebe, Deus vai usando essas coisas e vai munindo o servo dele da palavra para consolar aqueles que estão precisando disso. Então, da mesma forma, Moisés, como pastor escolhido por Deus para aquele rebanho naquele tempo, ele fez a mesma coisa também. Ele foi pegando aquilo que Deus queria que ele revelasse, e muitas coisas foram ditas por Deus. Por exemplo, a criação, não existia ninguém. Então a criação certamente foi revelação direta de Deus para Moisés.
né? E muitas outras coisas, as histórias que foram contadas, os fatos que foram relatados, aquilo ali Deus foi orientando para ele o que ele deveria trazer com mais relevância, com mais importância, né? E aí nós temos esse material hoje que nos serve de consolo e de orientação. Outra coisa que é importante a gente perceber também é que aquele povo era um povo que eles eram muito vacilantes, né? Era um povo que tinha muitas dúvidas, que tinha muitas inquietações no coração. E era um povo que estava há 430 anos lá no Egito. E o Egito era um povo pagão. Então, muito certamente, a própria fé do povo era uma fé que estava vacilante, porque eles tinham os históricos, os dados históricos, né, a tradição, essa que Moisés usou para poder escrever muita coisa lá a respeito dos patriarcas, né? Mas eles tinham também uma convivência diária com toda aquela impiedade que graçava ali no Egito, toda aquela idolatria que graçava ali no Egito. E é interessante que Moisés, para poder chamar a atenção do povo, ele cita inclusive as suas próprias fraquezas e as suas próprias dificuldades no início do ministério. A gente vai ver isso mais adiante, né? Então ele não esconde, por exemplo, que ele relutou ao ser chamado por Deus para liderar o povo. Ele escreveu aquilo. Ele tentou fugir, ele tentou empurrar outra pessoa, manda qualquer outro, menos eu, né? Então, ao escrever isso, ele estava dando um testemunho de que, apesar de ele ter vacilado lá no início, agora Deus estava usando ele poderosamente. E eu vou contar uma coisa para vocês. Não tem coisa mais forte num testemunho do que você dizer assim: eu sei o que você está passando. Quando você está triste, abatido, e alguém chega para você e te dá uma palavra de conforto e fala assim: eu sei o que está passando porque eu passei por isso. Aquela palavra, ela tem um peso muito forte. E aí eu vou abrir um outro parênteses e vou dizer para vocês uma coisa. Quando Deus permitir que você passe por dificuldades, que você sofra provações, pode ter certeza absoluta que Deus está te capacitando para você ser usado de uma forma muito mais poderosa, muito mais intensa lá na frente. Deus quer usar você para alcançar alguém lá na frente. Como eu disse na semana passada, nós podemos conhecer a Deus através do estudo da palavra, através da oração, mas aqueles que estão lá fora vão conhecer através do nosso testemunho. Então, quando a gente fala, eu sei o que você está passando, porque eu passei por coisas semelhantes, porque eu vivi situações semelhantes, eu sei o que é isso, a nossa palavra ela tem muito mais peso para aquele que está ouvindo. Então, Moisés, ele fez exatamente isso aqui com o povo. Ele contou das suas dificuldades, contou das suas dúvidas, contou das suas fraquezas, com o intuito de ajudar o povo nas dúvidas, nas fraquezas e nas dificuldades. Então, quando a gente olha para o texto bíblico com esse entendimento, ele fala mais ao nosso coração. E assim como ele venceu essas limitações, ele queria também que o povo vencesse essas limitações. Assim como ele se voltou para Deus e buscou mais a Deus, ele queria também que o povo se voltasse mais para Deus, que se afastasse do pecado e de todos aqueles que estivessem associados ao pecado. E aí a gente vai entender quando ele orienta para o povo dizendo o seguinte: quando vocês entrarem lá, não façam associação com aquele povo da terra, porque eles são povo pecador, são povo ímpio. Então, se você se envolve com um pecador, no sentido de
fazer as mesmas coisas, concordar com as mesmas coisas, você perde a sua comunhão com Deus. Então você tem que se afastar disso, se afastar do pecado. Né? Afastar do pecado. E o povo, como era um povo ainda que estava no início da caminhada, eles não conheciam a Deus ainda da forma como Deus queria que eles o conhecessem. Né? Então, Moisés ele tinha como objetivo ele contar histórias de fraquezas, de vitórias e de situações que os antepassados passaram, que ele passou, para poder confortar, para estimular o povo a seguir adiante, né? E o exemplo, a história de alguém que passou por algo e que conseguiu ser vitorioso, isso é algo que nos anima, que nos conforta, que nos faz levantar de novo, né? É a maneira como Deus usa para nos conduzir no caminho que Ele quer. Aliás, mais uma observação aqui. O objetivo de Deus conosco, meus queridos, a gente não pode esquecer nunca disso. É que nós atinjamos a estatura do varão perfeito. O objetivo de Deus na minha vida não é que eu compre um carro, que eu viaje para a Europa, que eu troque de apartamento, que eu arrumo mais um emprego. Não, o objetivo de Deus é me fazer chegar à estatura do varão perfeito. Quando eu oro, é tempo de relacionamento com Deus. É tempo de envolvimento com Deus. Quando eu me envolvo com Deus, mais de Deus entra na minha vida. E quanto mais de Deus entra na minha vida, mais eu olho para as coisas de Deus. Mais eu penso nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Mais eu me envolvo com os sonhos de Deus, não com os meus sonhos. E mais eu me achego ao meu Deus. A analogia que eu faço é aquela do casal. Se eu quero conhecer a minha amada esposa, eu tenho que gastar tempo com ela. Quanto mais tempo eu gasto com ela, mais eu conheço os gostos dela, aquilo que a alegra, aquilo que eu não devo fazer porque vai entristecê-la. Isso vale para qualquer relacionamento. Se eu quero agradar o meu filho, se eu quero agradar a minha filha, né, eu tenho que me relacionar, eu gasto tempo conhecendo. Então, como Deus é uma pessoa, nós precisamos gastar tempo com Deus. E aí nós seremos influenciados por Ele. E Ele é que vai nos mudar o coração. Então, quando Moisés estava contando essas histórias, ele queria que o povo também aprendesse mais a respeito desse Deus maravilhoso, né? Mas ele também quis ensinar algumas coisas, né? E talvez a gente possa, dúvidas que talvez o povo tinha, talvez sejam as mesmas que nós temos hoje, né? Por exemplo, por que existe algo ao invés do nada? Como se deu o início de todas as coisas? Nós lemos aqui, então ele começa a explicar de onde surgiu o mundo, né? Por que ele existe. Outras perguntas, por que existe o mal no mundo? Quem é Deus? Qual é a sua vontade? Como adorar esse Deus? Por que não fazer imagens de esculturas? A gente vai ver que logo mais lá no Êxodo, ele vai falar exatamente isso, né? Nos 10 mandamentos. Não farás para ti imagem de escultura. Mas por que ele está falando isso? Lá no Egito, eles estavam acostumados a ver imagem para tudo quanto é lugar. Né? Eles estavam acostumados a ver imagem em tudo quanto é lugar. Então Moisés precisava caminhar com alguns ensinamentos também. Nós tínhamos o objetivo que é de trazer a comunhão do povo com Deus, mas também ensinar algumas coisas e desconstruir outras, né? Por exemplo, a adoração a elementos da natureza. Os egípcios, eles adoravam o sol, as estrelas, o rio, eles adoravam os animais. Por que não? Isso está certo ou está errado? Por que está certo, por que está errado?
né? Outra coisa, a lei fala, e Moisés começou a conduzir o povo a uma terra prometida. O que é isso? Por que a terra é prometida? É terra de um outro povo. Por que eu vou invadir a terra de um outro povo? Né? Por que a gente se circuncida? O que isso significa? Por que sábado é um dia especial? Por que a gente tem que guardar o sábado? Qual que é a ideia do sábado? Né? E a ideia de um Salvador. Por que Salvador? Quem é? Qual que é a missão? Então são algumas perguntas que já existem no livro de Gênesis, não a gente vendo as perguntas, mas a gente vendo as respostas. Então quando eu leio para o texto e vejo que ele responde a essas perguntas, a gente pode assumir que Moisés, percebendo que essas eram as questões que rondavam a cabeça do povo, ele então trabalhou no sentido de responder a essas perguntas, né? E aí, Moisés então, ele trabalha uma estratégia. E aqui a gente vai ver algo do que eu já falei aqui agora há pouco, né? O povo tinha passado 430 anos lá no Egito. E além dessas questões que eu falei com vocês, da adoração e da veneração de elementos da natureza, da lua e das estrelas, né? A gente sabe também que o culto desses povos envolvia muita sensualidade. E aí, Moisés então precisa mostrar para o povo que esse não era o jeito de Deus, que esse não é o jeito de Deus, né? O próprio faraó, ele estava lá à frente do Egito e ele se auto-intitulava como representante dessas divindades na terra. Então, o povo estava constantemente em contato com esse tipo de informação e com esse tipo de opressão, até porque eles, como escravos, né, eles não eram... não tinha muita liberdade de escolher o que fazer e não fazer, né? Outra coisa também que a gente pode inferir, pelo que a gente conhece da história, é que muitos povos têm as suas próprias narrativas a respeito da origem do mundo, da origem das coisas, da origem das próprias divindades, né? E aí Moisés então precisava corrigir esse entendimento diante do povo e dizer quais eram, ou qual era, melhor dizendo, qual era a verdade, ou qual é a verdade a respeito dessas coisas. Então ele tinha que desconstruir uma série de coisas que o povo aprendeu lá no Egito, né? Eu fico imaginando, por exemplo, que aquele momento em que eles construíram o bezerro de ouro, talvez para nós hoje aqui fica parecendo uma aberração, mas para eles entenderam que era normal, eles estavam acostumados. O Brasil tem um pouco mais de 500 anos de história, imagina, eles tinham 430 anos, então dá para a gente fazer mais ou menos um paralelo. Eles passaram 430 anos convivendo com isso, com imagens, com adoração a imagens. Então, na hora que eles vão adorar o verdadeiro Deus, na hora que Arão juntou aquele monte de ouro lá e disse que saiu aquele bezerro de ouro, foi o próprio Arão quem fez. Estão lembrados disso? O próprio Arão quem fez. Por que eles fizeram, por que eles aceitaram, por que eles entenderam que aquilo era certo? Porque a mentalidade deles estava acostumada em ver aquelas coisas. Então Moisés agora tinha que desconstruir essas imagens. É aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, quando ele diz que a gente precisa renovar a nossa mente, né? Para que a gente possa entender qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, acho que o trabalho de Moisés ali, o meu entendimento, é exatamente nesse sentido. Ele estava buscando renovar a mente dessas
pessoas e trazer de volta o ensinamento do verdadeiro Deus. Então ele começou contando as histórias dos patriarcas e mostrando o relacionamento de Deus com aqueles homens como exemplo para eles. E falando a respeito da adoração, do culto, dos altares, como é que Deus ensinou que a coisa deveria ser feita, né? Então o objetivo de tudo isso, o que era? Levar o povo a conhecer melhor o Deus que eles estavam servindo. Levá-los a se relacionar com esse Deus. Entender, e aqui está uma coisa muito importante, meus queridos, muito importante mesmo. Entender que Deus é distinto da criação. Deus e a criação não é a mesma coisa. Até hoje a gente vê as pessoas com esse tipo de ensinamento. Nos nossos dias, que a natureza é Deus, que Deus está nos rios e nos mares e nas plantas. Deus não está no rio, na planta e nas árvores. Deus é um ser soberano que quer se relacionar conosco e a criação é obra de Deus. Deus não está na criação. Então é interessante que a gente vai ver que o relato de Gênesis mostra Deus fazendo distinção das coisas. Deus, a própria criação, os animais, que tem um determinado papel ali na história, o ser humano que controla todas as coisas, o ser humano não é igual aos animais. Então a gente não pode ficar tentando trazer direitos para os animais como os humanos têm. São distintos. São distintos. O homem que é a coroa da criação. O homem é que precisa se religar com Deus. Deus quer salvar o homem, né? Então a gente tem que fazer essa distinção e a palavra de Deus mostra essa distinção aqui. E aí, além disso, ele começa a trabalhar também a ideia de santidade. Santidade. Deus é santo. E ele vai tratar disso assim, de uma forma mais direta. Ele conta alguns exemplos, mas tem uma experiência que o próprio Moisés vive. Quando ele, diante da sarça, lá no livro de Êxodo, a gente vai ver isso depois, ele chega ali naquele momento e aí Deus fala com ele assim, tira as sandálias do teu pé, porque o lugar que você está é santo. Então vocês percebem que Deus então Moisés vai contando essas histórias, porque Deus vai se revelando de uma determinada forma e vai mostrando o que Ele quer de nós. Então se Ele é santo, Ele exige de nós santidade. O Deus que é perfeito, que fez todas as coisas perfeitas, exige de nós perfeição. Exige de nós perfeição. Ah, Célia, mas é impossível ser perfeito. Mas o que Deus quer de nós é que nós caminhemos em direção à perfeição. Ah, Célia, é impossível ser santo. O que Deus quer de nós é que nós caminhemos em direção à santidade. Porque a palavra ela é clara sobre esse assunto. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. É? E não é um Deus que está distante e que exige algo de nós que nós não possamos fazer. Não, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus que vem ao encontro do homem, né? Que quer se relacionar conosco, que se identifica conosco. É um Deus que está perto, que está pronto. E aí, Moisés, ele começa toda essa narrativa. E ele começa mostrando de fato, a partir do primeiro versículo da palavra de Deus, quando ele diz assim, no princípio, Deus. É interessante que quando ele abre o livro de Gênesis com essa narrativa, a primeira coisa que Moisés está dizendo aqui é que Deus é antes de tudo. Aqui, ele está começando a mostrar o conceito da eternidade de Deus. Da eternidade de Deus. E ele vai trabalhando isso, mostrando exatamente que não existe começo para Deus. Não existe
um momento em que Deus não existiu. Não existe. Eu gosto muito de ler esse versículo da seguinte forma: no princípio, Deus. No princípio, Deus. Ele antes de tudo. E Ele criou os céus e a terra, como a gente vê lá no primeiro versículo, né? Então, aqui nós podemos ver o conceito da eternidade de Deus. E a gente vê que Deus não está limitado, né? Ele está além do tempo, porque o conceito de eternidade, como eu já tinha falado, é um conceito que nós não conseguimos entender, porque a gente vive dentro do conceito do tempo e do espaço, então a gente não sabe exatamente o que é isso, mas nós somos desafiados a crer, a crer. E Moisés trabalha com esse conceito e a gente pode ver exatamente o Novo Testamento confirmando essas coisas. E eu quero convidar vocês a ler comigo o texto de Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, quando diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. É impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Né? Então, quando a gente olha para o nosso Deus e entende esse conceito de eternidade, a palavra de Deus nos chama a crer. Crer que Ele é eterno e que Ele existe independente de todas as coisas, que Ele é totalmente distinto da sua criação. Né? E interessante que, ainda no livro de Hebreus, agora versículos 10 e 12 do capítulo 1, a gente vai ver o seguinte: o autor de Hebreus ele trabalha de uma forma muito mais objetiva esse conceito da distinção entre Deus e a sua criação. Então ele diz lá, a partir do versículo 10, e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra. Então ele está voltando a esse texto lá de Gênesis, né? E os céus são obra de suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Então aqui o autor de Hebreus ele faz claramente essa distinção. Deus é o Criador e a sua criação é distinta de Deus. Mais um parênteses aqui que eu quero abrir para vocês aqui. O desenvolvimento da ciência, ele caminhou de uma forma muito mais rápida e muito mais eloquente no Ocidente, mais especificamente na Europa, quando a gente vê os primeiros cientistas aí, a despeito de civilizações muito mais antigas, como a Índia, a China, né? E os povos lá do Oriente. Mas por quê? Porque esses povos, a Índia, a China principalmente, eles faziam uma miscelânea lá do envolvimento de Deus com a criação. E aí, quando a criação é Deus e Deus é a criação, o homem não se sentia no direito de estudar ou de questionar a criação, porque estava entrando no divino. Então o povo ficou parado no tempo. Quando chegamos aqui na Idade Média e que houve um entendimento mais claro dessa distinção entre Deus e a sua criação, que é a natureza, o homem se sentiu livre para poder vasculhar a natureza e cresceu em conhecimento. Então, para vocês verem que a palavra de Deus, desde o início, mostra essa separação, mas nós gastamos um tempo para poder entender isso, para poder caminhar em cima desse conceito e caminhar com muito mais liberdade no envolvimento, lá no descobrimento de todas as coisas, né? Então nós lemos aqui, eles perecerão, os céus e a terra perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como mantos enrolarás, e serão mudados, mas tu és o mesmo, a eternidade, e os teus anos não acabarão. Né? Então, esse é o primeiro conceito que Moisés traz, e que
cria um conflito entre o entendimento que ele estava trazendo e aquilo que era crido lá no Egito, né? Então, a gente vê que Moisés coloca Deus como o principal sujeito da história, né? É ele que é o responsável por todas as coisas, é ele que faz acontecer todas as coisas, né? E é interessante que a gente vê também que ele coloca Deus como o sujeito do verbo criar em hebraico, que é bara. Não sei se é exatamente essa a pronúncia. Bara. Esse verbo não é atribuído a nenhum outro sujeito, pois significa criar a partir do nada. Então Moisés vai usar esse verbo para falar a respeito dos atos criativos de Deus, né? E eu quero parar por aqui, depois nós vamos continuar com esse intuito de Moisés. E aqui, nesse momento, eu quero chamar a atenção de vocês sobre aquilo que a gente viu até agora. Vimos que Deus usou Moisés, sua capacidade, o seu entendimento, que Moisés usou os recursos que ele tinha ali para poder mostrar ou comprovar aquilo que ele queria que o povo aprendesse a respeito de Deus. E nós vemos aqui Deus usando um homem e a sua capacidade, as suas habilidades. Então, Deus quer usar você com as suas capacidades, com aquilo que Ele te deu. Aquilo que Ele te capacitou é para você usar para a honra e glória dEle, assim como Moisés usou ali. Nós vimos ali Moisés agindo como um pastor que cuida do seu rebanho, que entende o seu rebanho. Você pastoreia a sua casa. Você como marido, você como homem, você pastoreia a sua casa. Você precisa entender as necessidades da sua casa. Eu gosto muito de olhar para a palavra de Deus e pensar no lar como o primeiro local onde a gente vai fazer valer aquilo que a gente aprendeu. É interessante que quando a gente conversa sobre Deus com os nossos filhos, e aqueles que têm filhos pequenos sabem que a gente tem uma certa dificuldade de falar sobre coisas espirituais com os filhos, porque eles ainda não conseguem entender. Para eles entenderem, eles precisam ver e pegar as coisas, né? Então, quando a gente fala de Deus, ainda é um conceito meio diferente para eles, né? Outro dia eu estava conversando com a minha netinha, estava falando com ela que Jesus é Deus, se ela sabia que Jesus era Deus, ela falou assim, não sabia não. Eu falei, não sabe, ela está aprendendo ainda. Mas quando a gente vê que, às vezes a gente escuta aqui na igreja, a gente lê na Bíblia, e a gente vê que Deus é Pai. Pai, os nossos filhos conhecem. E você, Pai, você é a primeira imagem de Deus que os seus filhos vão ver. Então você é pastor dessas criancinhas, é pastor da sua casa. Você precisa ter o mesmo cuidado que a gente está vendo aqui que Moisés teve. E aí, a partir do nosso lar, nós vamos ser atalaias do Senhor lá fora. Lá fora. Mas dentro de casa, que a gente começa a mostrar essas coisas. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado, Deus Santo, porque o Senhor fala aos nossos corações, o Senhor nos ensina, o Senhor nos dirige. Muito obrigado, Pai, pelos homens que o Senhor levantou na história, que o Senhor trabalhou com eles na história. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor deixou essas coisas registradas para nós, para que a gente pudesse aprender e conhecer mais de Ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, Pai, na Tua palavra, e nós queremos aprender mais e mais de Ti. Meu Deus, eu te suplico que a Tua bênção, Pai, que a Tua bênção esteja sobre cada um de nós, dos Teus servos que aqui nos ouvem, de todos aqueles que nos ouvem, Pai. Que eles sejam alcançados pelo Senhor e que a Tua palavra, essa palavra que tem falado aos nossos corações, que ela seja viva na vida de cada um deles, Pai. Que eles possam se encontrar mais e mais contigo. Que possam fortalecer no relacionamento contigo e aprender cada vez mais de Ti.
Ó Deus, muito obrigado por tudo, obrigado por esses momentos aqui na Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos falado e nos ensinado. Continua nos conduzindo, nos abençoando e nos dirigindo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.